A paz do Senhor, quadro bonito aqui atrás, né? Presbítero Bignaldo, obrigado pelo presente. Só fazer encomenda com ele. Irmãos, hoje, leitura diária, nós estamos meditando em Atos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 8 a 10, que diz: Ora, Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Dizia a palavra de Deus que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão, esse jovem que foi levantado como diácono, né, pelos apóstolos e pelos discípulos, diz a palavra de Deus que esse jovem, após ser escolhido para servir às mesas, ele se levanta com autoridade, pregando o evangelho com sinais, prodígios e maravilhas. De forma que esses homens, esses opositores, não podiam resisti-lo, a ponto de levantar homens para falarem mentira, de que eles estavam blasfemando, que ele pregava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Moisés, todos sabem, um grande profeta e de alta estima entre os judeus. Então a palavra de Deus diz que eles agora arrumam um jeito de levá-lo, de aprisioná-lo e levá-lo até o Sinédrio, para ser arruído. E ele começa a falar com grande autoridade, desde Abraão, né, desde a Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus. Ele começa a falar de toda a história de todos os nossos patriarcas diante do Sinédrio, e aqueles homens ficam ali sem saber o que fazer. Mas ele, cheio de autoridade, cheio de poder, a palavra de Deus diz que esse diácono vai sendo usado na frente. Quem sabe Deus não quer usar a mim e a você também com esse poder, com essa autoridade? Será que Deus mudou? Ou será que nós mudamos? Será que Deus deixou de operar sinais, prodígios e maravilhas no meio do seu povo? Ou não tem mais profeta para Deus usar? Será que ainda tem profeta para Deus usar? Será que tem homem de Deus ainda para Deus usar? Oh, meu Deus! Vamos dar lugar para o Espírito Santo, como esse jovem Estevão, esse diácono, que se levantou com autoridade, cheio de fé. A palavra de Deus diz que ele se levanta cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O Evangelho necessita desse poder, o Evangelho necessita desses sinais, prodígios e maravilhas. Depende de mim e de você. Mas a palavra de Deus diz que esse jovem, ele foi arrebatado e levado até o Sinédrio, até o tribunal. Mas ele não se calou, ele continuou falando. Aqueles homens de dura cerviz tiveram que ouvir toda a história do povo israelita, toda a história. E diz a palavra de Deus que após ouvir, lá no final, no capítulo 51, ele agora encurrala-os e fala, depois de ter ouvido todo o discurso dele, o belo discurso dele, com conhecimento de causa. Josué 1,8 diz: esforça-te e tem bom ânimo. Temos que ter bom ânimo de estudar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. João 5,39 diz: examinai, pois, as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então examine a palavra de Deus. Versículo 7, 50 diz, 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Olha, depois do discurso, ele chama eles de dura cerviz e diz que eles sempre resistiram ao Espírito Santo, assim como os vossos pais. E diz mais: e qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Diz a palavra de Deus: vós que recebeste a lei por ordenação do anjo e não guardaste. Então Estevão repreende aqueles homens duramente, mas porque ele tinha conhecimento da palavra. Mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo levado à morte, diz a palavra de Deus que ele ergue os olhos para o alto e vê os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita de Deus. Mas aqueles homens duros, eles colocavam a mão nos ouvidos, eles não podiam ouvir a palavra de Deus. Mas diz a palavra de Deus ainda, no versículo 7, 59, que eles apedrejaram Estevão.
Em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Então eu quero te dizer, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo caluniado, não deixe de pregar. Tenha o conhecimento da palavra. Se você não tem sabedoria para decorar os versículos bíblicos, para guardar a palavra de Deus, peça a Deus. Peça ao Senhor sabedoria, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto. Deus te abençoe e até amanhã, que é sábado, é o último dia da nossa leitura diária. Um abraço, a paz do Senhor.